Bom dia, pessoal do nono ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos. Hoje nós teremos uma aula de Química e o tema da nossa aula de hoje são os átomos. Bom, vocês já aprenderam na aula passada que a palavra átomo quer dizer não divisível, tá? O átomo seria a partícula que forma todas as partículas, ou seja, ele é a partícula indivisível da matéria. O átomo ele é formado por três subpartículas, seriam os prótons, os nêutrons e os elétrons. Prótons dotados de carga positiva, os nêutrons não possuem carga e os elétrons dotados de carga negativa. Os prótons e os nêutrons estão localizados no núcleo atômico e os elétrons giram ao redor do núcleo na eletrosfera. Elemento químico. Bom, um conjunto de átomos iguais forma um elemento químico. E o elemento químico ele vai ter determinadas estruturas, representação dele. E essa representação é muito importante que a gente saiba o que significa cada coisa. Tá? Primeiro, número atômico. O número atômico é representado pela letra Z. E o número atômico ele é a soma do número de prótons existentes no núcleo. Então, eu posso dizer que Z é igual a P. Tá? Número atômico é igual ao número de prótons. Então, número atômico refere-se à quantidade de prótons que um átomo possui em seu núcleo. Tá? Número de massa. Número de massa ele pode ser calculado através de uma fórmula. A igual a P mais N. Ou eu poderia utilizar por analogia que como P é igual a Z, eu poderia ter também essa fórmula da seguinte maneira. A igual a Z mais N. Onde quer dizer que a massa é igual à soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Você deve estar se perguntando por que não é somado o elétron na massa do átomo. Porque o elétron ele é uma partícula muito pequena. Só para você ter ideia, ele é mais de 1.800 vezes menor do que um próton. Logo, a sua massa se torna desprezível. É como se eu pedisse para um de vocês subir em uma balança para medir a sua massa e depois eu mandasse que vocês subissem com uma formiga na mão. Né? Vocês iriam observar que a balança dificilmente, a não ser que fosse uma balança de extrema precisão, ela iria contar a massa daquela formiga. Por quê? Porque a formiga ela é insignificante, a massa dela, perto da sua. Então, a massa se refere à soma do número atômico, número de prótons, Z, e nêutrons, N, de um átomo. Então, pode ser representado também como sendo A igual a Z mais N. O elemento químico está sendo representado aí pela essa letra grande E, tá? Pode ser só uma letra maiúscula ou pode ser duas letras, tá? Alguns elementos são simbolizados por duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. O elemento químico é o conjunto de todos os átomos que possuem o mesmo número atômico. Bom, ainda na representação do elemento químico, eu posso ter, se não tiver um átomo neutro, sem carga, se o átomo ele possuir uma carga, ele vai se transformar em um íon. O íon nada mais é do que um átomo que possui uma carga. Pode ser uma carga positiva, e aí ele vai se chamar cátion, ou pode ser uma carga negativa, que vai se chamar ânion. No átomo neutro, é importante destacar que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Espécies: isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Bom, isótopos são átomos de mesmo elemento químico e logo de mesmo número atômico Z, que possuem, entretanto, números de massa A distintos. Eu tenho aí dois átomos que são iguais, hidrogênio e hidrogênio, possuem números atômicos iguais, porque são o mesmo elemento químico, 1 e 1, só que suas massas são diferentes. Eu tenho aí 1 e 2. Isóbaros são átomos de elementos químicos distintos, ou seja, possuem números atômicos Z diferentes, porém possuem o mesmo número de massa, representado pela letra A. Eu tenho aí carbono 14 e eu tenho nitrogênio, por massa também 14. Só que observe que seus números atômicos são diferentes. Carbono é 6, nitrogênio é 7. E esses dois elementos químicos diferentes possuem a mesma massa. Logo, são isóbaros. Isótonos são átomos de elementos químicos diferentes, ou seja, não possuem o mesmo número atômico, seria o Z, nem o mesmo número de massa, seria o A. Porém, apresenta igual número de nêutrons.
Então, vocês têm aí dois elementos químicos diferentes. Seria o carbono e o boro. Carbono por massa 12, número atômico 6, e o boro por massa 11, número atômico 5. Se você for calcular o número de nêutrons de cada um desses átomos, vocês vão ver que eles têm o mesmo número de nêutrons. No caso do carbono, eu vou ter um número de massa menos um número atômico, então 12 menos 6 dá 6, o número de nêutrons é 6. E no caso do boro, eu vou ter 11 menos 5. 11 menos 5 também é igual a 6. Iseletrônicos são átomos que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Eu tenho aí enxofre e cloro. No caso do enxofre, eu tenho o número atômico 16, e nesse caso é um ânion, né? Possui carga aí 2-, logo é um ânion. Nesse caso, o seu número atômico vai ser somado à sua carga. Então vai ser 16 mais 2. 16 mais 2 é igual a 18. No caso do cloro, eu tenho cloro 17, carga menos 1. Também é um ânion. E aí 17 mais 1, no caso na química, o sinal negativo indica a soma, tá, do número de elétrons, vai ficar 18. Possui o mesmo número de elétrons, 18. Camadas de energia, diagrama de Linus-Pauling. Bom, o número atômico, ou seja, o mesmo número de elétron, no caso do átomo, nêutron, ou no caso do ânion, e aí vai haver a diferença por causa da carga, é a necessidade de quando eu vou fazer a distribuição desses elétrons, tá, eu utilizar o diagrama de Linus-Pauling. O diagrama de Linus-Pauling está representado aí na imagem para vocês, tá? Tem aquelas 7 camadas, tá, que foi descobertas ainda por Bohr, que vocês viram na aula passada, e aí segue a distribuição. Camada K, 1s2, camada L, 2s2, 2p6, camada M, 3s2, 3p6, 3g10, camada N, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, camada O, 5s2, 5p6, 5d10 e 5f14, camada P, 6s2, 6p6, 6g10 e camada Q, 7s2, 7p6. Porém, pessoal, quando você vai fazer a distribuição dos elétrons, você não vai seguir essa ordem que eu acabei de listar de cada uma das camadas. Você vai seguir a sequência demonstrada aí pelas setas, tá? Então, eu começo com S2, depois eu venho 2S2, 2P6, depois 3S2, depois 3P6. No lugar de eu ir para o 3G10, eu vou para o 4S2. Aí vem 4S2, 3G10, 4P6, 5S2, aí sobe novamente 4D10, 5P6, 6S2, aí vem 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, aí vem 5F14, 6G10 e 7P6. É assim que faz a distribuição dos elétrons de acordo com as camadas. Bom, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Tá? Foi uma aula bem curtinha, um capítulo bem pequenininho. Tá? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Segue atividades do livro das páginas 25 e 26. Tenham todos bons estudos e até a próxima aula. Tchau!